Nós temos aqui nos estúdios da Rádio Cultura, para nossa satisfação e muito orgulho, uma figura extremamente ilustre da sociedade brasileira, a quem eu tenho um apreço e um respeito muito grande. Eu estou falando aqui de Anita Leocádia Prestes, filha de Luiz Carlos Prestes. E Luiz Carlos Prestes foi aquele revolucionário que passou, inclusive, aqui no Parque Nacional com a sua coluna, hoje a Estrada do Colono, e foi acabar lá nas fronteiras da Bolívia, enfim, né, com aquele contingente de homens saído do Rio Grande do Sul. Professora, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui, agradeço o convite. Eu já vi entrevistas da senhora, eu já li entrevistas, já vi documentário em que a senhora fala de toda a história, mas o que motivou Luiz Carlos Prestes, o que era, na verdade, sair lá da região de Santo Ângelo e percorrer o que ele percorreu com a sua coluna? Bom, o levante que gerou a coluna Prestes, né, começou em Santo Ângelo, ali na região noroeste do Rio Grande do Sul, né? A conspiração tenentista vinha desde 1922, né? O momento assim mais, conhecido é o levante do Forte, né, de Copacabana, em 5 de julho de 1922, do qual o Prestes, embora tenha participado da preparação do levante, não pôde participar no dia porque adoeceu com tifo. Mas, depois do levante, o governo sabedor, né? O governo do Arthur, na época era primeiro o Epitácio Pessoa, depois o Arthur Bernardes, né? Os governos oligárquicos daquele período sabiam que o Prestes tinha participado da conspiração e, por isso, ele foi transferido para o noroeste do Rio Grande do Sul. E a conspiração tenentista continuou no Brasil todo, principalmente em São Paulo, né, onde vai estourar o segundo, chamado 5 de julho, em 1924, né, o levante em São Paulo, foi importante, ocuparam a cidade de São Paulo por 3 semanas, né? E no Rio Grande do Sul, o Prestes, junto com outros jovens tenentes, conspirava. E conspiravam também os maragatos, né? O pessoal do Assis Brasil, né? E nessa conspiração acaba se dando o levante no Rio Grande do Sul, em várias unidades militares, não só em Santo Ângelo. Em Santo Ângelo estava o Prestes e o tenente Portela, mas em outras cidades, outras unidades militares se levantaram na noite do dia 28 de outubro de 1924. E a partir desse levante, né, que eu descrevo bastante aqui nesses meus livros, tem um livro que foi a minha tese de doutorado, a coluna Prestes, esse levante acabou gerando a coluna Prestes, aí no final de 1924, na região, né, de São Luís Gonzaga, enfim, toda aquela região do noroeste do Rio Grande do Sul. Qual era a motivação principal? Era a motivação daquela juventude tenentista, né, que tinha muito a ver com a realidade no Brasil, era uma luta contra as oligarquias agrárias que dominavam o Brasil, embora eles não tivessem muita consciência disso, né, a principal consigna era o voto secreto, que as eleições eram totalmente fraudadas, como é sabido, né, a chamada República Velha. Mas, além disso, lutava-se por liberdade, de uma maneira geral, né? Não só eleições livres, enfim, honestas, né? Como eles diziam, mas, como dizia o Assis Brasil, a fórmula, né, cunhada por Assis Brasil, esse líder dos maragatos gaúchos, era representação e justiça, porque nem existia justiça eleitoral, né, separado, né, quem controlava as eleições era o Congresso Nacional, sabe disso, né? Havia uma comissão, né, no Congresso Nacional que resolvia quem dos eleitos podia tomar posse e quem não tomava, era chamada degola, né? Então, nesse clima, o programa dos tenentes era um programa liberal, eles não levantavam questões sociais, interesse dos trabalhadores, nada disso. Era um programa, assim, bem caráter liberal. Professora. E é isso que empolga o Prestes e aqueles jovens tenentes que se levantam, né, em 24. Eu fico contente de estar ouvindo isso da senhora, porque eu sempre tive essa impressão daquilo que eu inferia da seguinte forma: mas onde estava a causa? Qual era a causa? Nós podemos fazer algum paralelo do que está acontecendo hoje no Brasil nessas manifestações?
Olha, eu acho que era bastante diferente. A época era outra, né? Agora, sem dúvida nenhuma, como eu mostro no meu livro, né? Aqueles levantes tenentistas, foram vários durante a década de 20, e o momento culminante realmente foi a Coluna Prestes, que durou 2 anos e 3 meses, né? Percorreu 3 estados do Brasil, não foi derrotada, né? Saiu do Brasil invicta, como dizia o cronista da coluna, né? Não vencemos, mas também não fomos vencidos, né? Então, isso foi importante. Eles não foram derrotaram 18 generais governistas, né? Então, esse movimento, né, ele expressava a insatisfação existente na sociedade brasileira com aquele domínio das oligarquias agrárias. Indiscutivelmente expressava isso, embora eles não tivessem muita consciência disso. E os outros setores da população brasileira, naquele momento, não tinham condições de se levantar. O movimento operário, no início dos anos 20, tinha sido violentamente esmagado depois de lutas importantes que ocorreram no final dos anos 10. A grande greve de São Paulo, né? Depois, em 1918, houve, inclusive, uma insurreição liderada pelos anarquistas no Rio de Janeiro. E aí a repressão foi muito grande, o movimento operário estava em descenso. Isso não é um consenso na historiografia a respeito disso, no início dos anos 20. A classe média, ou camadas médias urbanas, profundamente desorganizada, insatisfeita, tinha crescido muito, né, no Brasil, mas insatisfeita e desorganizada. Então, quem tinha condições de organização, até porque os militares estão organizados, né, nos quartéis, na escola militar, né, tinha armas na mão, que é um instrumento muito importante, de se rebelar, foram os tenentes. Então, eles é que lideraram, né, o movimento de rebeldia na época. Muito diferente de hoje, que é o povo, né, que está saindo para as ruas. Quer dizer, então, naquele momento, o povo não tinha condições de sair para a rua. Essa é que é a verdade. A repressão, por sinal, era muito grande no Brasil. Eu vou encerrar o meu direito de perguntar para a professora e depois vocês entram, porque eu tenho uma curiosidade pessoal. A figura de sua mãe, Olga Benário, alemã, Rússia, Brasil, o que fez ela se apaixonar por Luiz Carlos Prestes, se é que a senhora soube algum dia disso, e quem é que foi, digamos assim, o grande responsável por ter feito, vamos dizer assim, a barbaridade, ainda que possam se defender, dizendo que não saberiam da consequência que foi a morte de Olga Benário num campo de concentração? Bom, o senhor há de convir que para a paixão não tem explicação, né? Eles se conheceram, eram 2 revolucionários e realmente se apaixonaram, né? Inclusive, no primeiro momento, ela foi enviada, né, pela Internacional Comunista, que os partidos comunistas todos faziam parte dessa organização internacional, né? Ela foi enviada para cuidar da segurança do Prestes, porque ela era uma comunista experiente já ali na Alemanha, na Europa, né? Essa era a tarefa dela. E nesse processo eles se conheceram e realmente se apaixonaram, né? Para isso acho que não tem explicação. Naturalmente havia muito, meu pai sempre falava, há muita coincidência, né, entre as opiniões deles, a maneira de encarar a vida, enfim. Realmente foi um grande amor, uma grande paixão, né? O grande responsável pela extradição dela, que foi uma extradição totalmente ilegal, né? Inclusive não existe nem ordem de expulsão, não existe um decreto governamental expulsando. Ela foi arrancada da prisão de forma totalmente ilegal, dizendo que ela ia ser levada para um hospital, e na realidade não foi, porque ela estava grávida já de 7º mês, né? Ela não foi para o hospital. Os presos se revoltaram na prisão, né? E para acalmar os ânimos, né? O que foi dito aos presos e a ela é que ela estava sendo levada para uma clínica, para, enfim, tratamento de saúde. Na realidade, ela foi levada de noite, né? Clandestinamente, para um navio cargueiro alemão. O próprio comandante do navio nem queria aceitar uma mulher grávida naquelas condições, mas vieram ordens expressas que era para embarcar de qualquer jeito. Grávida então, da senhora, né? Exatamente. 7º mês de gravidez, setembro de 1936. Então, ela foi embarcada junto com outra companheira alemã, né, a Sabo, Elisa Berger, né? As 2 foram embarcadas e levadas com ordem expressa de o navio não parar em nenhum porto pelo caminho e ir direto para Hamburgo, para a Alemanha, para ser entregue a Hitler. E, evidentemente, que quem estava, enfim, dado essa ordem era Getúlio Vargas. Há muita gente que diz que não, foi coisa do Filinto Miller. O Filinto Miller, chefe de polícia na época, por mais poderoso que fosse, ele não podia fazer uma coisa dessa sem o conhecimento de Vargas. E meu pai sempre considerou que isso foi uma maneira de torturá-lo. Ele não foi torturado fisicamente, porque o prestígio dele internacional era muito grande na época. Se ele fosse torturado fisicamente, isso seria uma repercussão muito grande para o governo Vargas. Então, a maneira de torturá-lo foi essa, extraditando minha mãe para a Alemanha.
nazista, sabendo que lá, estavam em pleno governo hitlerista, ela acabaria seus dias num campo de concentração e numa câmara de gás, onde foi assassinada, né, em abril de 1942. Então, Vargas é diretamente responsável por isso, indiscutivelmente. 11 horas e 34 minutos, Dante. Você que é gaúcho de Santo Ângelo, é uma satisfação falar com a senhora, porque eu nasci no meio dessa história toda, no Coluna Prestes, inclusive muito Santo Ângelo. Depois, né? Muito depois, mas eu nasci escutando essa história e vendo o memorial que tem lá em Santo Ângelo. Professora, eu gostaria que a senhora contasse, essa parte ainda a senhora parou, do seu nascimento na cadeia na Alemanha e a vinda para o Brasil, depois o reencontro com seu pai, que isso foi acontecer bem mais tarde, né? Eu só fui conhecer meu pai já com quase 9 anos. Né? Quer dizer, houve uma grande campanha na Europa, né, pela libertação dos presos políticos no Brasil, libertação da minha mãe, na medida em que ela foi extraditada, e minha, na medida que eu nasci, né, lá na prisão, na Alemanha, numa prisão em Berlim. Eu nasci numa prisão em Berlim, onde a minha mãe estava presa. Né? Essa campanha foi dirigida, liderada pela minha avó, Leocádia, a mãe do meu pai, né, que era uma mulher extremamente combativa, né, nunca tinha participado assim, diretamente de uma campanha política, já com mais de 60 anos. Para ela foi realmente um esforço muito grande, né? Mas ela percorreu grande parte da Europa e essa campanha teve uma repercussão mundial. Repercutiu até na Austrália, na Nova Zelândia, vários países aqui da América Latina, nos Estados Unidos. Essa campanha foi muito importante e isso exerceu uma pressão grande sobre Vargas na medida de preservar a vida do meu pai. Ele conseguiu sobreviver, porque existia o perigo dele ser assassinado na prisão, né? Como tantos outros foram, né? E essa campanha conseguiu me libertar, né? Eu acabei sendo, que isso emocionava muito a opinião pública na Europa, por exemplo. Uma criança, né, que corria o risco, recém-nascida, que corria o risco de ir parar num orfanato nazista, onde as crianças perdiam um nome, viravam um número. Então, imagina que depois as famílias não conseguiam achar, né? Um bebê, como é que vai achar depois de passar 4, 5 anos, né? Se virou apenas um número. Houve muitos casos assim. Então, isso emocionava muito a opinião pública e acabou que a Gestapo nazista achou melhor se livrar de mim, né, e me entregar à minha avó. Então, fruto dessa campanha, eu já com 1 ano e 2 meses fui separada da minha mãe, quer dizer, não houve força política suficiente para libertá-la. Ela era uma comunista conhecida, tinha cabeça a prêmio na Alemanha, então não se conseguiu libertá-la. Mas eu fui libertada, entregue à minha avó e à minha tia, né, a irmã mais moça do meu pai, que me criaram. Aí nós fomos primeiro para a França, né, isso tudo está no livro do Fernando Moraes. Né? Primeiro fomos para a França, isso no início de 1938. Depois a situação na Europa ficou muito difícil, ameaça de guerra, os amigos acharam que era melhor ir para o México, que era um país democrático na época. O general Cárdenas, presidente na época, era um homem bastante progressista que dava asilo político para todos os perseguidos políticos do mundo. Então, os alemães antifascistas, espanhóis, depois da Guerra Civil da Espanha, enfim, se exilavam no México. E nós fomos para o México, a minha avó, a minha tia e eu, pequena, assim, bem, com 2 anos de idade. Né? E no México ficamos até 45, quando houve anistia, né, aqui no Brasil. A minha avó morreu em 43, ainda no México. Eu fiquei sendo criada pela minha tia, Lígia, né? E em 45, com a anistia, meu pai, como todos os presos políticos, foram libertados, né? E aí nós viemos para o Brasil. Foi a primeira vez que eu cheguei ao Brasil, eu tinha quase 9 anos, tinha 8 para 9, e foi quando eu conheci meu pai. Né? Foi uma grande emoção para ele, inclusive existem as fotos, né? Para mim também. Eu fiquei bastante assustada, porque era uma época de grande prestígio das forças progressistas, democráticas no mundo inteiro, inclusive no Brasil também, o PCB e o Prestes em particular, com grande prestígio. Não é por acaso que ele se elege nessa ocasião senador mais votado da história da República, né? Na época. Então, a nossa chegada, minha e da minha tia, aí no aeroporto, na época era o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foi uma manifestação gigantesca. E eu, uma criança ainda pequena, não estava acostumada com isso, fiquei bastante assustada, apesar de toda a emoção, né, de conhecer meu pai, porque eram assim milhares de pessoas, umas 100 mil pessoas, todo mundo queria me agarrar, beijar, quer dizer, um grande carinho assim do povo brasileiro. Os cordões de isolamento que o partido tinha organizado foram rompidos, enfim, foi uma maratona para conseguir atravessar aquela massa enorme, né, chegar no carro que estava nos esperando. Mas existem fotos, inclusive, que mostram assim,
Como meu pai estava emocionado, né? Afinal dos contos era a filha da Olga, a filha dele e a filha da Olga, né? Que estava chegando com toda aquela tragédia. Ele tinha sabido há pouco tempo de que ela realmente tinha sido assassinada, porque durante todo o tempo da prisão ele sempre teve a esperança, quem sabe se ela se salvaria, como muitos outros se salvaram, né? Foram libertados pelas tropas, né, soviéticas, lá o campo de concentração onde ela estava foi libertado pelas tropas soviéticas, mas ela já tinha sido assassinada desde 42 e a libertação só foi em 45. Né? O filme Olga retrata com fidelidade isso tudo? Retrata mais ou menos, né? Quer dizer, o filme, o próprio diretor, o Jean Monjardim, eu me lembro que ele fez declarações dizendo que ele não estava interessado nem na história, nem em política, nem na figura de Prestes. Ele estava interessado em retratar uma história de amor que ele achou bonita. Então o filme ficou assim um filme muito romanceado, né? Romanceado, digamos, em que momentos históricos importantes não foram mostrados. Por exemplo, essa campanha Prestes que eu falei não foi mostrada. O final está muito pessimista. Enquanto o livro do Fernando Moraes termina com a vitória contra o fascismo, o comício do Pacaembu, com Prestes falando, né? No filme o final é a morte. Não se mostra em nenhum momento, né, que o fascismo foi derrotado naquele momento, foi um acontecimento muito importante. Então o filme ficou meio fraco, mas de qualquer maneira foi importante porque levou, né, ao povo brasileiro, segundo eu sei, 4 milhões de pessoas assistindo o filme. Levou uma história que estava esquecida, que pouca gente lembrava, né, e de uma forma simpática, mostrando que os comunistas eram gente, não comiam criancinha, então isso também foi importante, não é um filme de caráter anticomunista, denunciando a posição de Vargas, que Vargas foi responsável, né, pela extradição dela e pelo assassinato dela. Quer dizer, então o filme tem vários aspectos. Além de mais, é um filme bonito, agradável de se ver, que as pessoas se emocionam, choram muito, por sinal, né? Então eu mesmo, na época, quando o filme foi lançado, foi em 2004, né, eu recebi uma quantidade enorme de e-mails, cartas, principalmente de jovens, né, emocionados e impressionados, enfim. Eu acho que o filme desempenhou um papel positivo. Agora, eu vi umas 3 vezes o filme e gostei muito. Gostei da Camila Morgado, acho ela uma excelente atriz. Sem dúvida. Agora, professora, duas perguntas, eu já estou no direito de perguntar novamente aqui. Os restos mortais de Olga, rapidamente, e me diz uma coisa, falando do filme, os comunistas na época, um homem da envergadura de Luiz Carlos Prestes, eles não foram muito bobinhos na forma de se organizar no Brasil, não? Bom, vamos se é que cabe esse termo, né? Tá, tudo bem. Não, vamos responder. Então, perguntando, eu vou responder o que eu acho. Porque me parece que o filme passa isso, que de uma forma que eles estavam até meio que inocentes assim na organização. Era uma crença desmedida, incalculada, que o povo pudesse aderir a todos naquele momento. Como é que era isso, será? Bom, restos mortais da minha mãe não existe, como não de todos, existe, né? Né, como de todos aqueles vítimas, né, que foram incinerados, né, em câmara de gás, né, porque morriam com gás e depois era incinerado. Né? Conhecia-se, inclusive, as cenas, né, de fumaça negra saindo das chaminés, né, desses campos de extermínio. Quer dizer, então, não existe restos mortais, evidentemente. Agora, a segunda pergunta do senhor. Primeiro, eu acho que é um dos pontos fracos do filme, exatamente, que mostra, né, aqueles revolucionários de 35, assim, meio bobinhos, como o senhor diz. Eu acho que não era isso. Quer dizer, eu tenho, inclusive, trabalhos publicados, estudei esse período, né? Eu acho que existia uma visão errada dos comunistas que avaliavam, uma avaliação errada da situação brasileira, avaliavam como existindo uma situação revolucionária no Brasil. E que, a partir dos êxitos da Aliança Nacional Libertadora, que foram muito grandes, basta dizer que essa entidade que foi criada, uma ampla frente única, né, criada no Brasil no início de 1935, né, ela chegou a ter 100 mil pessoas organizadas. E realmente realizava grandes atos públicos e houve uma mobilização muito grande, desde trabalhadores, sindicatos, jovens, entidades civis, as mais variadas, personalidades políticas, quer dizer, foi um movimento que realmente teve um peso muito grande. O erro dos comunistas foi avaliar que já existia uma situação revolucionária no Brasil. Aí, realmente, né, partiram para uma luta armada. Havia uma tradição de luta armada no Brasil, basta falar no tenentismo, a própria república, né, havia essa tradição golpista, que eu chamo de tradição golpista. Então, isso exerceu uma influência muito grande, né, e eles partiram para uma luta que realmente levou à derrota. Mas foi uma luta heróica, não deixou de ser. Agora são 11h43, professor Enes Mendes da Rocha. Professora Anita, nos anos 60, ainda em salas de aula do antigo ginásio, né, era uma dificuldade ouvir alguma coisa a respeito de comunismo.
era praticamente proibido isso. Nas salas, praticamente era difícil. Quando você fazia alguma pergunta ao professor, ele se esquivava, pulava. Ou falava da história antes ou falava depois, mas no comunismo ele não tocava no assunto. Fora da sala, nos corredores, sempre alguém tocava no assunto. E passava um professor, olha o que vocês estão falando, cuidado com isso aí, essa coisa toda. Então, aquilo que era difícil, a imprensa, então, não tinha acesso, ela não tinha... Acesso não, era cerceada, né? Era impedida de fazer. Então, a gente não conhecia nada. Tudo aquilo que se conhecia eram poucas coisas e de boca a boca. Era no boca a boca. O que hoje nós estamos fazendo aqui, claramente, numa liberdade imensa, antigamente era só de boca em boca. E olha com quem se conversava. Hoje nós temos o PCB, perfeitamente um partido organizado e ombreando com os demais partidos numa democracia livre. O que é que difere do comunismo daquela época e do comunismo de agora? Bom, o Partido Comunista no Brasil, né, primeiro chamava-se Partido Comunista do Brasil, né, até 61, que passou a ser Partido Comunista Brasileiro por uma questão de registro eleitoral, né, para driblar a lei eleitoral, que não permitia que fosse do Brasil, porque do Brasil significava que seria uma agência interna da União Soviética. Então, tirando o do, talvez pudesse ser registrado. Mesmo assim, não conseguiu o registro. Mas, enfim, o Partido Comunista Brasileiro, vamos falar assim, que foi criado em 1922, a maior parte da sua existência foi sempre na clandestinidade. Teve muito poucos períodos de ilegalidade. Teve uns poucos meses de ilegalidade em 1927, 4 meses, se eu não estou enganada. Depois, aquele período de 1945 a 47, dois anos. A partir, né, do governo Juscelino, até o golpe de 64, havia, assim, uma espécie de ilegalidade do fato, no sentido que os comunistas atuavam legalmente. Mas era proibido organizar partido comunista e não se conseguiu legalizar, embora tenha sido feita uma campanha, até eu participei já nessa época, eu era estudante, e pelo registro eleitoral do partido, recolheu-se um número de assinaturas superior ao necessário, se eu não me engano era 50 mil, e recolheu-se 60 mil assinaturas para legalizar. O Prestes chegou aí ao Tribunal Supremo Eleitoral, ao Supremo Tribunal Eleitoral, entregar essa lista, mas aí nesse meio tempo veio o golpe e não se conseguiu o registro legal do partido. Então, fazia-se reuniões assim de comunistas. Por exemplo, o próprio 5º Congresso do PCB, que se realizou em 1960, se realizou assim legalmente, numa sede aberta no Rio de Janeiro, mas com essa capa. É uma reunião de comunistas, não é o PCB, não é o partido, porque partido era proibido por lei, seria preso se fosse reorganizar partido. Então, a maior parte da história do PCB, aí veio o golpe de 64, clandestinidade, repressão, né? Até hoje existem 10 dirigentes do PCB que estão desaparecidos. Não se sabe, né, o destino deles, sem falar numa quantidade muito grande de militantes, né, que foram presos, torturados, desaparecidos também, né, enfim. Então, a história do PCB é uma história de repressão pelo governo, sempre reprimido, né? O senhor falou anos 60, eu acho que o senhor estava querendo referir mais a 70, né? Quer dizer, depois do golpe de 64, né? Depois do golpe de 64, realmente, a palavra comunismo, Prestes, até coluna era assunto proibido, né? Tudo era proibido. Quer dizer, fazia parte desse esquema de repressão. Hoje, resultado, né, das lutas do povo brasileiro, da campanha da anistia, né, do próprio desgaste, né, dos governos ditatoriais, né, dos próprios interesses americanos que chegaram à conclusão, né, as classes dominantes são muito inteligentes, espertas e experientes. Quando elas sentem, né, que a situação vai ficando muito tensa, elas fazem concessões, né, para perder os anéis, para conservar os dedos. Né? Eu acho aquela frase do Antônio Carlos Ribeiro de Almeida, governador de Minas Gerais em 30, espetacular, porque ela reflete bem a mentalidade das classes dominantes no Brasil. Façamos a revolução antes que o povo a faça. Quando a coisa começa a ficar meio agitada demais, perigosa, vamos fazer concessões. E haja visto ontem, né? Vamos baixar o preço do ônibus. Exatamente. Quer dizer, quando há pressão, as classes dominantes no Brasil têm a tendência sempre de conciliar. Nós não temos tradições de revoluções, né? Antes que o povo consiga se organizar e avançar mais, vamos fazer alguma concessão, né? Vamos conciliar entre nós para não
deixar que a insatisfação popular cresça e leve a níveis perigosos, né? Então, nesse clima, né, o que a gente percebe? Que se conseguiu uma conquista importante, que foi a anistia, a abertura, né, que veio pingando. Foi a chamada transição democrática, né, da ditadura para a democracia. Como o movimento popular era débil, pouco organizado, os comunistas também cometeram muitos erros e eram débeis. Esse meu último livro, justamente, esse Luiz Carlos Prestes, O Combate por um Partido Revolucionário, mostra justamente essa questão, né, a luta do Prestes dentro do PCB, da direção do PCB, né, para fazer com que o PCB avance nas lutas, organize o povo para ir mais adiante da simples derrota da ditadura, né, mas isso não prevaleceu. Então, o que prevaleceu foi a conciliação com as lideranças liberais, tipo Tancredo Neves, Ulisses Guimarães. Então, essa transição foi lenta, suave, gradual, né? Resultando em quê? Que levou vários anos até para ter eleição indireta. Nós, né, depois do Figueiredo, só fomos ter eleição indireta em 85. Né? As manifestações das diretas já não foram vitoriosas, foram derrotadas. Né? Não se conseguiu conseguir as diretas naquele momento. Então, realmente foi, assim, a conta-gotas esse processo de transição. De qualquer maneira, ele foi importante. Inclusive, eu estou aqui por causa disso, senão eu estava lá no exílio sem poder voltar ao Brasil com uma condenação de 4 anos e meio nas costas e direitos políticos cassados. Então, foi uma vitória, foi um avanço, mas um avanço muito limitado. Basta dizer a questão, só um instantinho, a questão da anistia, em que, né, os torturadores também foram anistiados. Então, isso mostra as limitações desse processo de transição. De qualquer maneira, é um avanço grande. O próprio fato, como o senhor falou, do PCB está legal, de ter outros partidos legais, enfim. E a gente está podendo falar aqui hoje nessa entrevista. Professora, muitos historiadores, principalmente os historiadores, articulistas, quando abordam o tema Coluna Prestes, a gente nota o seguinte, de que Luiz Carlos Prestes foi dos movimentos revolucionários para o comunismo, e não ao contrário. Ele foi, antes de tudo, pelo que se vê até em seus livros, de que foram exatamente os movimentos, os atos revolucionários que o lançou ao comunismo. Procede isso? Acho que procede. Quer dizer, inclusive, o título desse meu livrinho, uma pequena biografia do Prestes, justamente procura expressar em poucas palavras, né, a trajetória deles. Prestes, patriota, revolucionário e comunista. Quer dizer, ele começou a participar dos movimentos políticos no Brasil muito jovem. Em 1921, ele tinha 23 anos. Né? Como um jovem tenente, né, ele participa, porque ele é um patriota, com os colegas dele, tenentes, indignados, né, com a situação existente naquela República Velha, com aquele poder oligárquico, embora isso tudo era muito pouco preciso, né, em matéria de conhecimento teórico. Mas ele começa essa luta como patriota. Aí, no movimento tenentista, durante a coluna, ele realmente se transforma num revolucionário. A coluna Prestes é um movimento revolucionário que visa o quê? Depor o presidente da República, conquistar liberdades, enfim, ainda é um programa vago, mas, de qualquer maneira, né, é uma luta revolucionária. Ele se transforma num revolucionário. E dali, ele, espantado, assim, indignado com a miséria que ele vê no interior do Brasil, ao percorrer esses 3 estados do interior do Brasil, né, ele diz que ele foi um choque muito grande ver o que era a situação do povo brasileiro num país tão rico como o Brasil. Aí ele resolve, não vamos encerrar a coluna imigra para a Bolívia, né, sem ser derrotada, por isso também passou a ser chamada coluna invicta, né, e vamos estudar. Ele chega à conclusão que o problema social no Brasil é muito grave, que aquele programa liberal dos tenentes não ia resolver os problemas do povo brasileiro, então era necessário estudar. Aí ele vai se aproximar do marxismo, né, do comunismo, e vai se tornar um comunista. E o resto da vida dele, a partir de 29, 30, né, ele vai ser um comunista. Então, essa trajetória dele, eu acho que é muito clara. Inclusive, aqui, nesse meu último livro, eu até começo com uma frase do Florestan Fernandes, né, em que o Florestan Fernandes diz: Luiz Carlos Prestes não foi do comunismo à revolução. Saltou da revolução ao comunismo. Eu acho perfeito isso. Quer dizer, ele se tornou comunista como revolucionário que já era. Antes de eu passar para o Moacir Júnior, fazer uma pergunta para a senhora, quero aqui também dizer que está conosco Luiz Ragon, que é o vice-presidente do Instituto Luiz Carlos Prestes, a quem nós agradecemos a visita honrada que nos presta aqui nos estúdios da Rádio Cultura.
11h53. Esse é o tipo... A senhora, se a senhora disser que vai ficar até às 5 da tarde aqui, eu fico fazendo pergunta para a senhora. Porque a conversa é boa, o tempo é curto. O nosso programa vai até 12h30. E hoje eu não vou nem fazer intervalo, porque 11h53 nesse momento, uma temperatura de 22,4 aqui em Foz do Iguaçu. Professora, como curioso, vindo do Rio Grande do Sul, também nascido lá. 1835 a 45, a Revolução Farroupilha, depois 93, as lideranças de Assis Brasil, de Júlio de Castilho, Pinheiro Machado, Borges de Medeiros, fazia daquele torrão ali um indutor, vamos dizer, de revoluções, de peleias, e ali poderia ser, digamos, o fermento para Luiz Carlos Prestes? Sem dúvida, a história do Rio Grande do Sul, né, é uma história de lutas, né, até por ser uma região fronteiriça, né, uma região disputada ali nos tempos ainda de Portugal, Espanha, né, aquela região foi sempre disputada, muitas guerras, né, e não por acaso, exatamente por isso, né, ali o Rio Grande do Sul sempre, o maior contingente, né, do Exército Brasileiro estava ali, no Rio Grande do Sul. Então, ali a conspiração tenentista comia solta, né, em várias daquelas unidades. Quando o Prestes chega lá, a conspiração já existia. Inclusive, também, ele tinha sempre a preocupação de lembrar isso, que o principal organizador, articulador do movimento tenentista no Rio Grande do Sul não foi ele, foi o tenente Aníbal Benévola, que servia na unidade militar em São Borja, e morreu logo nos primeiros dias do Levante. Mas era ele que articulava todo esse movimento. Um jovem também, tenente, extremamente combativo, né? Mas o Prestes se integra nesse movimento, desculpe, né? E depois, ali, na experiência do Rio Grande do Sul, da luta, né, no Rio Grande do Sul, depois do Levante, o que aconteceu com esse Levante? Foram várias unidades militares que se levantaram. A única que conseguiu sobreviver foi a de Santo Ângelo, que era o primeiro batalhão ferroviário, que era justamente liderado por Prestes e o tenente Portela. E porque eles tinham todo um trabalho prévio, né, de educação, organização dos soldados do batalhão, dos sargentos. Então, na hora que dão a ordem de levante, todo mundo se levanta por unanimidade. E esse primeiro batalhão ferroviário, que depois vai ficar conhecido como o Ferrinho, vai ser a espinha dorsal da coluna. Mas os outros levantes, todos são desbaratados rapidamente. Os remanescentes vão se reunir em torno de São Luís Gonzaga. Vocês são gaúchos, conhecem bem ali. Em torno de São Luís Gonzaga, o Prestes com o primeiro batalhão ferroviário, o tenente Portela, vão para lá, os outros remanescentes se reúnem e ali tem mais ou menos uns 1.500 combatentes. É importante dizer que tinha mulheres também, tinha 20 mulheres que participavam, guerreiras, mulheres guerreiras, então é sempre bom lembrar disso. E então, essa massa, que no primeiro momento era bastante disforme, desorganizada, vieram também maragatos, também participavam, o Prestes, o Portela, aí tinha o Siqueira Campos, que foi para lá também, o Oswaldo Cordeiro de Faria, eles conseguiram organizar essa massa, com muito pouco armamento, tinha um fuzil para cada 2 soldados, não tinha fábrica de munição, enfim, eles se organizam e conseguem driblar, aí surge a guerra de movimento, que é criada principalmente pelo Prestes e o tenente Portela. Era uma questão de sobrevivência. 14 mil homens, tropas governistas, bem armados dentro das condições da época, marchavam em torno de São Luís Gonzaga, formando o tal Círculo de Ferro. Então, no meu livro da coluna Prestes, tem um mapa até que eu fiz junto com meu pai, com a orientação dele. Eram 7 colunas governistas, cada uma com 2.000 homens que marchavam sobre São Luís Gonzaga. E o Borges de Medeiros, governador do Rio Grande, dizia na época que os rebeldes iam ser sufocados ali. O círculo de ferro estava se fechando em cima dos rebeldes, não tinham saída, estavam derrotados. Isso aqui o jornal do Borges de Medeiros, Federação, anunciava em Porto Alegre. De repente, a coluna conseguiu romper esse círculo. Aí nasceu a coluna, foi final de dezembro de 1924. Eles, justamente driblando, criando a guerra de movimento, em contraste com a guerra de posição, que era o que os comandantes, os generais brasileiros conheciam, era fruto das instruções recebidas pela missão militar francesa que esteve no Brasil a partir de 1919. Quer dizer, o que esses oficiais brasileiros do Exército aprendiam? Aprendiam a Primeira Guerra Mundial, modelo da França, do cerco de Vichy. Então, eles tinham um objetivo geográfico, no caso era São Luís Gonzaga.
Gonzaga. Então marchava todo mundo cegamente sobre São Luís Gonzaga e esperavam chegar lá, cercar os rebeldes e aniquilá-los. Eles não tinham um serviço de informação do que estava acontecendo. Enquanto a coluna criou a guerra de movimento, que significava o quê? Formava pequenos grupos, chamados potreadas, isso também era a tradição do Rio Grande do Sul, daquelas guerras tradicionais que vinham do Rio Grande do Sul, 5, 6 soldados que se afastavam do grosso da tropa e saíam em busca de várias coisas. Uma, gado para alimentação, cavalo para montaria, arma se conseguisse achar pelo caminho alguma, né? E conhecer a topografia do lugar, trazer informações para os comandantes da tropa fazerem os mapas. No Brasil a cartografia ainda estava muito atrasada na época, então eles traçavam. O Juarez Távora, por exemplo, era exímio em fazer mapas, mas os outros também faziam. Então eles conheciam bem a região, a topografia. E uma coisa muito importante, informação sobre o deslocamento da tropa inimiga. Então eles eram bem informados, eles sabiam as 7 colunas que estavam marchando sobre São Luís Gonzaga, onde estavam, quem comandava, eles sabiam tudo. Então o que o Prestes fez? Esperou uma das colunas chegar bem perto, a 100 quilômetros, parece que era, e mandou uma tropa, até liderada pelo João Alberto Lins de Barros, né? E recuando e fazendo crer a essa tropa, essa coluna de 2.000 homens, que ele ia para São Luís Gonzaga, que ele estava recuando para São Luís Gonzaga, criar neles a impressão que eles realmente iam chegar em São Luís Gonzaga, as tropas governistas, e derrotar, né, os rebeldes. Enquanto isso, Prestes esperou uma noite em que eles já estavam bem perto, reuniu todo mundo, toda a coluna, toda a tropa, ainda não era a coluna, era a tropa que ia dar origem à coluna, reuniu no vão de um rio profundo que passava ali, o Juizinho, um rio que, não sei se vocês conhecem ali a reunião. Na época, o rio tinha uma mata densa e era um vão profundo. Agora a mata tá rala, eu estive lá olhando e já estava rala essa mata. Está mais para campo. E meteu todo mundo, escondeu a tropa toda nesse vão. E ainda assistiu de madrugada, ele contava isso, ele subiu lá numa elevação e assistiu a tropa inimiga, essa coluna dos 2.000 homens que vinha combatendo o João Alberto, né, passar ao largo sem tomar conhecimento de que eles estavam ali no rio. Resultado, quando a tropa inimiga, 7 colunas de 14.000 homens ao todo, chegaram em São Luís Gonzaga, não tinha mais nenhum rebelde por lá, já tinha todo mundo indo embora, e aí eles marcharam para o norte, ainda teve um choque com a tropa inimiga de reserva, mataram um comandante importante, que foi um escândalo em Porto Alegre, de repente, como esse comandante tão importante foi assassinado, foi morto num entrevero, né, num combate, né, com a tropa que supostamente, segundo o Borges de Medeiros, estaria toda sendo cercada em São Luís Gonzaga. E eles partiram para o norte do Rio Grande do Sul. Qual era o objetivo? Marchar aqui para Foz do Iguaçu para se encontrar com os paulistas que estavam aqui cercados pelo general Rondon. Isso já nos últimos dias de 1924 e início de 1925. Eles ainda travam um combate importante na Ramada, que é ali um lugarejo no norte do Rio Grande do Sul, indo em direção, que tem os mapas no livro, em direção ao Rio Uruguai. Põe as tropas governistas para correr ali, quase que tomam os canhões do comandante, porque é tal coisa. A guerra de movimento permitia o tempo todo driblar as tropas governistas. E as tropas governistas, isso perseguiam um objetivo geográfico, chegavam lá, se instalavam, abriam trincheira e ficavam esperando o ataque do inimigo. Olha, a guerra do movimento, justamente, eles tratavam era de driblar. Eles não pretendiam atacar o inimigo, eles pretendiam cair fora. Então, várias vezes durante a marcha, aconteceu isso. E quando eles chegam ali, atravessam o Rio Uruguai, apesar de toda, né, a perseguição que eles sofriam, mas eles estavam sempre driblando, atravessam o Rio Uruguai, atravessam Santa Catarina, Paraná, chegam aqui no Foz do Iguaçu. Professora, metro e quanto de altura tinha Luiz Carlos Prestes? Olha, tinha 1,63 m. Tu já imaginou, se ele tem teu tamanho, Moacir? O que ele faz? Ele comanda mais ainda. O que esse homem faz? Não, porque era um homem destemido, né? E muito inteligente, essa que é a grande verdade. Aliás, Joaquim Távora era um intelectual dos bons. Joaquim Távora foi, mas lamentavelmente morreu logo no início ali no Levante de São Paulo. Quem ficou era o irmão dele, o Juarez Távora, que veio com os paulistas, né? E ficou aqui em Foz do Iguaçu, e aí houve encontro das duas colunas, a coluna Prestes, que veio do Rio Grande, né? A minha tese é essa, quer dizer, baseada na pesquisa que eu fiz, né? A coluna Prestes nasceu ali no Rio Grande do Sul, rompendo o cerco de São Luís Gonzaga.
E chegou aqui, em Foz do Iguaçu, encontrou os paulistas derrotados. Eles tinham sofrido uma derrota muito séria em Catanduvas, porque foram, justamente porque não aplicavam a guerra de movimento, foram cercados pelas tropas governistas, lideradas pelo general Rondon, famoso Rondon, que se ofereceu a Arthur Bernardes para combater. Ele cercou e aniquilou, quer dizer, foram derrotados. O Nelson de Mello, que na época era tenente, né, estava à frente dessas tropas em Catanduvas, quer dizer, não eram todos os paulistas, né, mas um setor importante dos paulistas. O Nelson de Mello foi preso, foi para as prisões do Rio de Janeiro, assim como outros tenentes, né, capitães, e a massa dos soldados foi mandada para um campo de concentração no Amazonas, a Clevelândia, criado pelo Arthur Bernardes. Era um horror, a grande maioria morria por lá. Então, os paulistas estavam com um espírito aqui de derrota. E a coluna Prestes veio vitoriosa do Rio Grande do Sul. Não só tinha rompido o cerco de São Luís Gonzaga, tinha sido vitoriosa na Ramada, tinha atravessado o Rio Uruguai e sempre perseguida pelas tropas governistas, tinha conseguido atravessar o Rio Iguaçu e chegar a Foz do Iguaçu, aqui perto de Foz do Iguaçu, né? Chegou aí Barracão, né? Enfim, chegou aqui. Passou por Capanema, entrou aqui na Medianeira. Passou por vários lugares. E sempre com as tropas governistas no encalço. E vocês vejam o que a guerra de movimento conseguia provocar. Em uma região ali chamada, um lugarzinho chamado Maria Preta, que é do lado de Santa Catarina, de um lado pertinho de São Miguel do Oeste ali. Pertinho de Barracão. Barracão é do outro lado, né, da fronteira. Quer dizer, então Barracão era de um lado e do outro Maria lado. Preta ali. Maria Preta. Em Maria Preta, o que aconteceu? A coluna conseguiu se esgueirar, se driblar o inimigo, e duas tropas inimigas se desconheceram e combateram entre si a noite inteira, na escuridão da mata, pensando que estavam combatendo a coluna, estavam combatendo entre si. Morreram 200 governistas. E só de manhã é que eles se deram conta que eram duas tropas governistas e a coluna já estava longe, já tinha passado por Barracão e vinha para Foz do Iguaçu. Então, o que aconteceu aqui em Foz do Iguaçu? Teve uma reunião da oficialidade dos paulistas, num estado de espírito extremamente derrotista, achando que o negócio era atravessar o Paraná e ir para a Argentina, né, o Paraguai, enfim, ir para o exílio. E o Prestes veio na frente da sua coluna, veio para essa reunião, chegou aqui e disse: olha, eu não posso, em nome da minha coluna, aceitar enrolar bandeira. A coluna vem vitoriosa. Então, os meus soldados não aceitam isso. Então, nós vamos continuar a luta. Se vocês quiserem, tudo bem, se não quiserem, nós vamos sozinhos. Aí, uma parte dos paulistas, minoritária em termos de oficialidade, resolveu aderir. O Prestes contava que a reunião estava se realizando aqui em Foz do Iguaçu e uns 40 oficiais paulistas foram se levantando e indo embora para atravessar a fronteira e ir para o exílio. Ficou o Miguel Costa, que aceitou continuar a luta, né? Ficaram outros oficiais, ao todo ficaram à frente da coluna, eu mostro isso aqui no livro, só 12 oficiais. O resto era soldados, sargentos, civis, né? Esses 1.500 homens, mais ou menos, quer dizer, oficiais mesmo à frente da coluna, dispostos a atravessar o Paraná e entrar pelo Brasil ali pelo sul, por Mato Grosso, porque ainda tentou-se atravessar para o Brasil através de Guaíra. Mas os próprios paulistas já tinham entregue Guaíra e ficou muito difícil retomar Guaíra. Então, o que o Prestes diz, não, nós vamos atravessar, e o Miguel Costa concordou com isso. E o general Isidoro também concordou e foi dispensado, porque ele já tinha mais idade, porque eles eram uma garotada de 20 e poucos anos, 24. O Prestes tinha 26 anos na época. Os outros... Bastante jovem, né? Muito jovem. Então, eles atravessam o Rio Paraná, que o Bernardes, influenciado com as informações do general Rondon, considerava uma barreira intransponível. O Rondon informava o governo. Eles estão engarrafados entre o Rio Paraná, a Serra do Medeiros, o Rio Iguaçu e as tropas governistas. Eles não têm saída, eles vão ser capturados em poucos dias. E, de repente, né, o fundo da garrafa estourou. Tanto que o Rondon disse, eles são uma hidra de 7 cabeças, porque eles atravessaram o Rio Paraná, explicaram para as autoridades do Paraguai que não tinham nada contra o Paraguai, contra o país Paraguai, que simplesmente iam passar por ali, rapidamente passaram e entraram no Brasil pelo sul de Mato Grosso.
Moacir, nós estamos indo para o final da entrevista. Qual é a pergunta que você quer fazer? É um estrategista, com certeza. É um prazer conversar com a senhora e muito mais em falar de história, que é a matéria que eu mais amo. Eu acho que a história sempre é cativante. E eu morei numa cidade, justamente em Santa Catarina, chamada Descanso. E essa cidade, justamente porque a tropa passou por lá, ficou alguns dias lá, e tem uma simbologia muito grande. Mas a pergunta que eu faço é voltando ao comunismo. A senhora acredita que esse mal encarnado, quando se falava em comunismo nos anos 60, 70, se deve à questão da guerra? E, ao mesmo tempo, hoje eu faço uma outra pergunta. Se não tivesse acontecido a Revolução de 64, o comunismo tivesse seguido como um partido político, como é que a senhora veria o Brasil hoje? Olha, eu acho que é uma regra básica para os historiadores, pelo menos, né, não fazer história na base do si, porque isso é muito complicado. Hipóteses, possibilidades, né, eu acho que isso não funciona. Quer dizer, houve uma série de causas do próprio história do Brasil para que houvesse o golpe de 64. Né? Não quer dizer que fosse inevitável, né? Podia ter sido evitado, talvez, mas o fato é que não foi. Né? Eu não aceito falar em Revolução de 64. Foi um golpe de Estado, né? Organizado pela grande burguesia brasileira, associada com o imperialismo, né? Com o imperialismo norte-americano. A frota norte-americana estava aí, né, preparada para invadir o Brasil se fosse necessário, para realmente garantir a deposição do governo João Goulart, que era um governo progressista. Né? Então, quer dizer, eu não aceito essa caracterização de revolução. O João Goulart foi frouxo nessa questão, professora? Olha, eu não diria que fosse frouxo, não é essa questão. O João Goulart era um representante da burguesia, progressista, indiscutivelmente, mas um representante da burguesia. E, como tal, não estava a fim de organizar o povo e levá-lo. Sem organização popular, não se consegue avançar no processo. Então, ele até que avançou muito com as medidas que tomou. Basta dizer, eu sempre gosto de lembrar disso, no início de 64, janeiro de 64, ele assinou uma lei fundamental, a lei do controle da remessa de lucros das empresas multinacionais, enfim, das empresas imperialistas. Isso foi um escândalo na época. Existe hoje em dia documentação, né, que já foi aberta nos Estados Unidos. O Lincoln Gordon, embaixador americano, ficou desesperado aqui, fez de tudo possível para revogar essa medida e não conseguiu. Quer dizer, então foi uma medida muito importante tomada pelo João Goulart, mas que precipitou o quê? A queda dele. Porque a grande burguesia brasileira, nacional e estrangeira, né, o latifúndio, enfim, as classes dominantes brasileiras e setores do Exército, que tinham sido conquistados para essa posição, Castelo Branco, um deles, né, conspiraram, foram criadas organizações como o IPES, o IBAD, né, que a Igreja, naquela época, contribuiu bastante, setores bastante conservadores da Igreja, aquelas marchas, né, pela família. Então, se criou todo um clima, né, favorável à deposição de João Goulart. E o comunismo era, era o fantasma com que se brandia. Na realidade, não havia nenhum perigo comunista. Inclusive, os comunistas eram bastante débeis e não tinham nem organização, nem força para pôr em perigo, né, o sistema capitalista. Não havia isso. Mas se brande esse conceito, esse perigo comunista para assustar a classe média. A classe média realmente ficou assustada, né? Eu me lembro que eu vivi esse período, né? E achava-se que vinha aí o comunismo, vinha aí a república sindicalista, né? Então, o Jango não teve condições, não pôde, né, organizar, nem queria organizar os setores dos trabalhadores, da população, para realmente dar respaldo às reformas que ele começou a fazer. Ele até que foi corajoso nesse sentido, que ele assinou, tomou medidas, as chamadas reformas de base, ele começou a empreender isso. Só que ele não tinha sustentação, e os comunistas também não ajudaram a criar essa sustentação por uma série de erros políticos que eu, inclusive, discuto aqui nesse livro. Né? Uma série de erros políticos que não se conseguiu realmente organizar os setores populares para dar sustentação ao Jango nas reformas e para avançar mais. Não se conseguiu fazer isso. Então, a derrota foi inevitável, não tinha como evitar uma derrota. Professora, para encerrar e não abusar demais da sua... Não, eu estou aqui da sua simpatia. Obrigada. De Marx a Lenin, passando aí por Stalin, chegando a Gorbachev, o que deu de errado na União Soviética ou na Rússia? Olha, é um assunto muito complicado, muito complexo, né, que eu acho que ainda vai demandar muita pesquisa e muita discussão. Assim, de uma forma muito impressionista, né, e rápida, né, eu acho que houve erros muito sérios cometidos, né, pelo Partido Comunista na União Soviética. Foi abandonado
houve causas para esse abandono, né? Mas foi abandonado uma diretriz muito importante de Lenin, que ele escreveu muito sobre isso, né? Que o socialismo só pode avançar com participação popular, participação das massas. Se não tem participação popular, não se constrói o socialismo, não se consegue ir para frente. E o que aconteceu? Nos anos 20, né, na Rússia, era uma situação muito difícil, um cerco capitalista enorme, era um país economicamente atrasado, que tinha passado por uma guerra civil que destruiu o país, né, 14 países imperialistas atacaram a União Soviética, não foi fácil ganhar essa guerra, foi ganha, mas a título de um sacrifício muito grande e de uma destruição muito grande do país. Então era necessário industrializar o país. Industrializar até para garantir a defesa e a sobrevivência do país, né, da União Soviética, como país socialista. Para isso, era necessário coletivizar a agricultura. O mujik russo, né, naquela agricultura atrasada, né, não tinha condição de assegurar alimentação para a indústria. Né? A indústria precisa alimentar o operariado, né, que cresce. A industrialização necessita trigo, né, principalmente a grande fonte de alimentação, né, num país como a Rússia, é o trigo. Para isso, precisava produzir trigo em grande quantidade. Precisava, portanto, coletivizar aquele mujik russo, camponês russo, que não queria. Resultado, aí vem a época do Stalin, o Lenin já tinha morrido também. Então, parte para a violência para conseguir fazer essa coletivização. Então, é uma questão muito complicada hoje dizer. Não devia ter aplicado a violência. Sim, mas se não aplicasse violência, também não coletivizava e não conseguia industrializar. Então, a União Soviética provavelmente seria rapidamente derrotada pelas invasões, pela guerra, que se esperava que ia ter guerra. Então, é complicada a questão. Resultado, que se estabeleceu todo um sistema de muita repressão. A repressão começou contra os mujiks, que não queriam se coletivizar, né, o camponês russo, e depois foi num crescendo. E aí teve outros fatores que influenciaram, quer dizer, a democracia, a participação popular foi cada vez sendo mais restrita. Não é fácil manter participação popular, democracia, sendo necessário tomar medidas drásticas no sentido de desenvolver a economia. Isso não é fácil. Haja visto aqui o modelo brasileiro. Como é que se realizou o milagre brasileiro? Na base de muita repressão de uma ditadura, né? Aí houve o milagre brasileiro. Senão, a luta dos trabalhadores não permitiria isso, porque os sindicatos estavam lutando antes de 64, né? Então, realmente, isso descaracterizou o socialismo e desmoralizou a ideia do socialismo junto a setores amplos da população soviética, indiscutivelmente. Professora, o negócio foi minado a partir de dentro e o inimigo de fora aproveitou. Professora, definitivamente para encerrar, o governo do PT, o PT foi fundado muito nos princípios do comunismo, muito dos princípios do comunismo, enfim. Não vamos misturar o que não deve ser misturado, mas a gente sabe que tem muito dos princípios, a ponto de que o presidente Lula, em 2002, foi que ele divulgou a carta, né, dizendo, olha, eu não vou praticar isso, não vou praticar aquilo, e não vou mais comer as criancinhas, enfim, um monte de coisa séria, um monte de bobagem também dita ali. Duas coisas, liberdade de imprensa, o que lhe parece, a senhora como historiadora, e o PT de hoje, ele é o PT que foi fundado, ou é o PT que dá resposta positiva ao povo brasileiro? Bom, em primeiro lugar, eu discordo de achar que o PT, mesmo na sua fundação, tinha princípios socialistas. Acho que tinha até um certo palavreado socialista, mas o meu pai, por sinal, dizia que o PT, isso no período que foi fundado, né, ali anos 80, 81, dizia que o PT era um partido burguês como todos os outros. Pode ver aí declarações dele nesse sentido, inclusive eu abordo essa temática nesse meu último livro. Então, não concordo em dizer que o PT fosse um partido de princípios socialistas, né? Acho que, inclusive, tem outro fator. O Lula, né, que é liderança indiscutível, né, aí do PT, né, era uma pessoa, embora fosse um trabalhador, nunca se preocupou em estudar. Então, em matéria de conhecimento, é um cara muito inteligente, indiscutivelmente, talentoso, até podemos dizer, uma liderança expressiva, mas, por outro lado, sem conhecimentos, né, da sociedade, das estruturas, enfim, já não falo nem de marxismo, né? Ele mesmo sempre dizia que não gostava de ler, né, e que quando chegava a 17ª página de um livro já era muita coisa, já era um sacrifício para ele. O meu pai, me lembro que muitas vezes o aconselhou, né, a estudar, que era importante que ele estudasse, que ele lesse, que é um cara talentoso,
talentoso como ele era, ele podia, né, avançar muito. Na realidade, o que aconteceu é que ele foi cercado por uma série de intelectuais neoliberais, né, que fizeram a cabeça dele. E ele se tornou uma liderança do capitalismo brasileiro, e uma liderança muito cômoda para o grande capital nacional e internacional, para as multinacionais, porque com uma capa de ser de esquerda, com uma capa, o fato de ser operário, primeira vez um operário no poder, então isso impressiona muito, né? Mas um operário que teve a cabeça feita pelos interesses da burguesia, essa que é a realidade. Então, os governos Lula e agora o governo Dilma, na minha opinião, e eu tenho falado isso para sempre quando me perguntam, quando eu tenho oportunidade, são governos que estão dando continuidade à política neoliberal do Fernando Henrique Cardoso, distribuindo algumas migalhas para o povo. Não é por acaso que o povo está na rua agora protestando, porque realmente o que está recebendo com essa Bolsa Família são migalhas que dá apenas para matar a fome, mas não resolve os problemas sociais graves que existem no Brasil. Então, esse governo, eu acho que, sem dúvida, existe liberdade, isso é importante, né? Vamos ver até onde existe essa liberdade, né? Porque a gente viu também a repressão que aconteceu nesses últimos dias. Né? Não foi brincadeira, a repressão em São Paulo, mesmo no Rio de Janeiro, em outras cidades aí. Quer dizer, então, essa liberdade é relativa, né? Liberdade de imprensa, eu acho que deve existir, mas também dentro de certos limites que não levem a pôr em perigo, né, a própria sobrevivência da nação, os problemas básicos, né? Quer dizer, não se pode admitir determinados tipos de excesso. Agora, basicamente, sem dúvida, a liberdade de imprensa é algo importante, né? Mas tem que se coibir determinados absurdos, né? O senhor veja, por exemplo, eu mesma, agora recentemente, o ano passado, fui vítima, né, desse descontrole da imprensa. Existia uma das condenadas no chamado Mensalão, que até foi absolvida depois, uma das pessoas, uma mulher, que fazia parte aí do processo do Mensalão, tem o mesmo nome que eu, Anita Leocádia. Mas o sobrenome dela é outro, enfim, não tem nada a ver comigo, né? E a imprensa, durante bastante tempo, andou divulgando, até a Globo News botou uma entrevista minha, aparecendo a minha figura dando uma entrevista e dizendo que era essa Anita Leocádia. Quer dizer, a imprensa procurou criar essa confusão, uma forma de me pichar, né? De me, dizer que eu era também mensaleira. Isso apareceu em vários jornais, apareceu na Globo News mais de uma vez, apareceu na UOL, apareceu na Folha de São Paulo, e os jornais de revistas, de uma maneira geral, publicavam os nomes e as fotos de todos os ditos mensaleiros, né? E essa senhora aparecia sem sobrenome e sem foto, sempre. Quer dizer, criando confusão, que eu sou uma pessoa relativamente conhecida, né? Então, criava essa confusão e até que apareceu realmente a minha foto. Inclusive, eu estou agora com ações na Justiça contra a Globo News, contra a UOL e contra a Folha de São Paulo. E vai ganhar todas. Tomara. Até agora não teve resultado. Não, mas daqui a pouco tem. Mas então aí mostra o que a liberdade de imprensa é mal usada, né? Professora, 12 horas e 21 minutos, diga. Eu quero dizer que a professora Anita Prestes estará no Teatro Barracão às 19 horas e 30 minutos hoje, para uma palestra gratuita. Amanhã, sexta-feira, no Colégio Barão, às 8 horas até às 10 da manhã, vai uma palestra para os alunos da escola. E amanhã também, às 18h30, uma palestra na Unila, no centro da cidade, também com entrada gratuita. 12 horas e 21 minutos, a dona Amélia, do Três Lagoas, é um bairro aqui da cidade, professora, ela está perguntando se o livro Coluna Prestes aborda tudo isso que a senhora contou aqui para nós hoje, claro, com mais profundidade. E onde que ela encontra o livro? Bom, os livros, eu tenho 2 livros sobre a Coluna Prestes, que por sinal estão aqui, né? Um é publicado, a edição da... essa aqui é a editora brasiliense, foi a primeira edição, mas depois Paz e Terra é a edição atual, que se encontra nas livrarias, há que procurar nas livrarias, né? Esse é a Coluna Prestes, tese de doutorado, quer dizer, um trabalho mais profundo. E depois, esse outro está sendo lançado hoje à noite, inclusive, amanhã também, né? É da editora Expressão Popular. É um resumo do outro livro, dirigido principalmente aos jovens escolares, enfim, numa linguagem mais fácil e tal, mas, de uma maneira geral, é a mesma coisa, só que resumido. E eles são mais preguiçosos para a leitura também, professor? Mas é para facilitar. Deixa eu facilitar. Então, esse da Expressão Popular, se entrar no site da Expressão Popular, no Google, editora Expressão Popular, aí pode comprar pela internet esse aqui.
Repete para nós o horário e os locais dos eventos. Hoje, às 7h30 da noite, no Teatro Barracão, a entrada gratuita. Amanhã, no Colégio Barão, das 8 às 10 da manhã, só para alunos da escola. Mas à noite, na Unila Centro, às 18h30, entrada gratuita também. E tem lá um estande que vai estar alguns dos livros da professora à venda. Então, eu acho que a dona Amélia, lá do Três Lagoas, pode comparecer e vai adquirir um dos livros. Professora, de alguma forma, eu vou ter que ficar com o livro da senhora, autografado, vai ser uma das grandes relíquias da minha vida. Eu quero tirar um retrato com a senhora. Não, tu não se meta nos meus interesses. Eu também aqui. Quero tirar uma foto. Mas o comunismo baixou aqui agora? Não é questão de comunismo, sabe que a minha questão de história. A minha finada mãe, ela nem entendia o que era, tadinha. Mas ela, quando via nós bagunçando, ela dizia assim, virou o comunismo isso aí? Então, essa que era, não era esse o tipo de expressão. Mas era o tal do mal encarnado dos anos 60, 70, o tal do livro da capa vermelha, você não podia falar, e a gente que era metida revolucionário, né, meio protestante nas coisas, era chamado de comunista. Né? É verdade. Não que eu seja. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui, vida longa para a senhora é um pedaço da história do Brasil, né, tem muito que deve ser contado, né? E nós aqui todos estamos orgulhosos de ter participado dessa entrevista com a senhora, porque afinal de contas foi a filha de quem fez, né? Que está contando para nós ao vivo e em cores isso aqui, também, né? Que viveu, né? Que faz parte desse processo todo, né? Eu sou sincero em dizer que muitas das coisas me comovem, né? Eu sempre fui muito fã da senhora, muito fã mesmo. Obrigada, agradeço. Então, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Bom, eu que agradeço, né? E queria aproveitar, inclusive, a oportunidade para divulgar, né, junto aos ouvintes, né, a existência de um site do Instituto Luiz Carlos Prestes, cujo endereço é www.ilcp, os iniciais, né, Instituto Luiz Carlos Prestes, .org.br. Então, lá tem muito material sobre Prestes, sobre a coluna, enfim, fotos, enfim, vocês podem encontrar muita coisa nesse site do Instituto Luiz Carlos Prestes. Eu quero agradecer muito essa oportunidade, né, o fato de ter podido aqui dialogar com liberdade aqui com vocês, né, e desejar sucesso no trabalho de vocês.